Peço que as crianças venham à frente, inclusive o Benjamin, que está chorando. Pode vir, filho. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Eu sei que o pastor Flávio se acha muito novo, mas eu vou pedir que as crianças sentem aqui no banco da frente. Pode sentar ali, ó. Senta aqui no banco da frente, aí eu vou contar uma historinha para vocês. Benjamin, você também pode sentar no banco da frente. Tá bom? Senta aqui no banco da frente. Mais alguma criança? Pessoal, vocês acordam muito cedo para ir para a escola? 6 horas. É muito cedo. 8, eu acho que você acorda um pouco mais cedo. Mas a gente acorda cedo. Acho que alguns de vocês devem acordar com os pais. Alguns de vocês acordam, às vezes, com um alarme, né? Às vezes alguma coisa precisa acordar vocês, senão vocês vão ficar dormindo. E vocês vão perder a hora. E aí vocês vão faltar à escola, né? Vocês sabiam que muito tempo atrás, as pessoas não tinham despertador, elas não tinham um relógio que pudesse colocar um alarme para elas acordarem, sabia? Então, o que eles faziam, existiam algumas pessoas que o trabalho delas era ir lá e acordar as pessoas, sabia? E essas pessoas acordavam às vezes 3 da manhã, você pagava essa pessoa, você falava, olha, eu preciso acordar 6 da manhã porque eu preciso ir para o meu trabalho que começa às 8. E então essa pessoa, ela ia acordar, ela ia até a sua casa, ela ia bater na porta, ou às vezes, se você morasse no 2º andar, ela tinha uma varinha, parecendo uma vara de pescar, que ela ia lá e batia no vidro lá do seu quarto para você acordar. E a responsabilidade dessas pessoas era acordar as pessoas para elas irem para o trabalho. Inclusive, a mais famosa dessas pessoas é uma mulher que nós temos a foto dela fazendo exatamente o que eu vou descrever. Ela, ao invés de pegar uma varinha para bater no vidro, ou ao invés de bater na porta, para ela não perder tempo, ela atirava ervilha nas janelas. E você acordava com a pequena ervilhazinha batendo na janela, e aí você sabia que era a hora de acordar. E ela passava na rua desse jeito, mirando nas janelas, nas portas das casas que tinham pago para ela, e atirava ervilhas para a pessoa acordar. Agora, imagine se ela ficasse doente, ou não acordasse. Não ia ter ninguém para avisar aquelas pessoas para acordarem, eles iam perder a hora de ir para o trabalho, né? E isso poderia trazer ruína para eles, porque nessa época era muito difícil você conseguir um trabalho. Se elas perdessem um dia de trabalho, provavelmente elas seriam demitidas e não teriam mais sustento. Isso ia ser muito ruim para elas e para a família toda delas. Então, esse trabalho de acordar as pessoas era muito importante. Hoje a gente vai falar de um texto que Jesus manda a gente vigiar e fala para a gente estar bem acordado, para a gente não perder as coisas ou para que ruína não venha na nossa vida. E a maneira que Jesus fala para a gente ficar acordado e ficar esperto é a oração. Então, a oração e uma vida contínua de oração é o jeito da gente ficar bem acordado e perceber o que está acontecendo à nossa volta. Tá bom? Legal? Lembrem disso da próxima vez que vocês forem acordar, que é muito importante acordar para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Tá bom? E orem sempre. Podem voltar ao lugar de vocês. Desculpa ter que te expulsado ali, pastor Flávio. Meus irmãos, no domingo passado foi domingo da Reforma. Nós pausamos a nossa série um pouquinho, nossa série no livro de Marcos, e foi uma pregação em Lucas. Esse domingo nós voltamos à nossa série. Nós vamos expor Marcos 13, 33 a 37. No domingo retrasado, se vocês se lembram, nós falamos sobre Marcos 12,
Naquele momento, Jesus estava no templo, ele estava sendo testado por vários saduceus, pelos fariseus ali, que enviavam pessoas para fazerem perguntas a Jesus, e ele respondia sabiamente a todas essas perguntas. Aqui no começo do nosso capítulo 13, Jesus então sai do templo com os seus apóstolos. E aí nós vamos falar sobre o final, versículos 33 a 37. Como vocês viram pela pequena história que eu contei, isso era durante a Revolução Industrial. Essas pessoas era um trabalho de fato, elas eram pagas para acordarem as pessoas. Uns iam com varinha nas janelas, outras, como essa moça, ia ali atirando ervilhas para as pessoas acordarem. E era um trabalho muito importante. Vou só aguardar um pouquinho. Era um trabalho muito importante. Isso daí, de você estar vigiando, de você estar acordado para você conseguir cumprir as suas tarefas. Antes de lermos o nosso texto, só quero dar um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui antes de chegarmos nesses versículos, antes de chegarmos ao versículo 33. Se você esteve aqui pela manhã na nossa escola bíblica dominical, você já sabe o que aconteceu. Nós falamos sobre o capítulo 13 até o versículo 32. Então vocês vão ter um pouquinho mais de conhecimento aqui específico do que os outros. Se vocês ainda não viram, se vocês não conseguiram vir hoje, venham à escola dominical. É um momento muito bom, onde nós aprendemos muito, onde nós temos 1 hora para ensinar um pouquinho mais aí do que aqui na frente, onde vocês podem fazer perguntas e nós podemos responder, tá? Um pouquinho mais dinâmico. Venham, tem sido um tempo muito gostoso, especialmente na classe única, onde estão todos reunidos juntos aqui em cima, tá bom? Mas eu vou dar um breve resumo do que está acontecendo. Jesus sai do templo, nós vemos isso no primeiro versículo, ao sair Jesus do templo, e aí os seus discípulos falam com Jesus e mostram a grandeza do templo. E é interessante porque nós temos relatos históricos de pessoas que viram o templo e falam que era uma das maiores construções que humanos já fizeram em toda a humanidade. O esplendor e a glória do templo era algo de outro mundo. As pessoas iam, e quando você lê esses relatos, é muito interessante nós lermos, isso nos ajuda a entendermos e visualizarmos melhor como que era esse templo e como que era o processo até dos sacrifícios. Estava falando com a Ana hoje pela manhã, eu li uma desses relatos, e ele descrevendo que os sacerdotes ali eram extremamente fortes, porque eles tinham que carregar os sacrifícios e jogá-los dentro do fogo para arder. Então eles eram muito fortes, e não sei se você imagina o sacerdote como sendo um cara de crossfit, né? Mas provavelmente era mais parecido com um cara de crossfit do que com o seu pastor aqui em cima, tá bom? Mas leiam esses relatos históricos. Mas Jesus sai, os seus apóstolos então apontam, mostram o templo para ele, falam, olha só que rochas grandiosas, olha só que esplendor. E Jesus dá um balde de água fria neles e fala, não ficará rocha em cima de rocha. Vai ser tudo destruído. E aí, depois de um momento, Jesus anda com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, você tem uma visão total do templo, de frente ao templo e da praça, dos sacrifícios. Você consegue ver tudo aquilo ali no Monte das Oliveiras. E aí os apóstolos vão e se reúnem com Jesus novamente e perguntam quando que essas coisas vão acontecer. Pedro, Tiago, João e André, eles fazem 2 perguntas para Jesus. Eles perguntam quando que o templo será destruído e perguntam quando que será a segunda volta de Cristo. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24:3 relata também essa mesma porção. Então, eles falam sobre a segunda volta e destruição do templo, e isso como uma das maiores tribulações dos últimos dias. E a maneira que Jesus
descreve os últimos dias, nós vamos ver um pouco mais para frente, condiz muito com os dias que nós estamos vivendo. Tá? Esse é um breve resumo do que passa aqui. Inclusive, esse é o maior bloco de ensino de Jesus registrado na Bíblia. Essa resposta que Jesus dá aos seus apóstolos é a maior resposta que nós temos registrado na Bíblia de Jesus. E Jesus, então, chegamos no versículo 33, Jesus conclui e aplica todo esse bloco de ensinamento como vigiai. Vigiai. E é exatamente o que nós vamos ver hoje. Vigiai. É a aplicação de todas essas coisas. Jesus está falando, então, com relação a isso, com isso em mente, por que estamos vivendo dessa forma, vocês deveriam vigiar. Então vamos ler o nosso texto, Marcos 13, 33 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos conforte, nos fortaleça, que o Senhor nos convença dos nossos pecados, que o Senhor nos mude com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse, nós vemos aqui, nós devemos vigiar. O mesmo aviso, a mesma aplicação que Jesus faz aos seus apóstolos aqui, e, consequentemente, no final, aos seus discípulos, é a mesma aplicação que nós temos hoje em dia. Vigiai. E da mesma forma que ele fala para eles vigiarem, ele fala para nós vigiarmos. E nós devemos vigiar por causa dos tempos. Por causa dos tempos, nós devemos vigiar porque Cristo voltará. E nós devemos vigiar porque Cristo vigiou. Tá bom? Então, vigiai, esse deveria ser o estado padrão do cristão. Nós vamos vigiar por causa dos tempos. Nós estamos nos últimos dias. Como eu falei para você, Jesus sai ali do templo e aí os apóstolos perguntam para ele quando que vão acontecer essas coisas. Quando sucederão essas coisas? Tanto a destruição do templo como a volta de Cristo. E Jesus responde ali falando que nós estamos já nos últimos dias e que parte de uma das maiores tribulações que teremos nos últimos dias será a destruição do templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Mas olha só que interessante como Jesus descreve esse período, esses últimos dias. Ele fala que haverão falsos profetas no versículo 5, pessoas que dirão uma mensagem falsa, pessoas até que falarão que eles são o Cristo. Vocês já ouviram algo assim? Isso já aconteceu nos nossos dias? Inclusive, nós falamos dos muçulmanos. É exatamente isso que aconteceu. É alguém proclamando ser o Messias. Desviou muita gente. Depois ele vai descrever no versículo 6 guerras e rumores de guerras. Vocês já ouviram falar no tempo de vocês de alguma guerra? De rumores de guerra? Quase toda semana eu escuto que a Terceira Guerra Mundial vai começar, a Terceira Guerra Mundial vai começar. Nesse momento, nós temos países em guerra. Guerras estão acontecendo a todos os instantes. Depois ele descreve que nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos ocorrerão, no versículo 7. Nós vemos muito dessas coisas. E ele fala ali aos seus discípulos que isso são apenas o princípio das dores. Apocalipse 16 vai tratar um pouco disso, que é
as dores do parto, e elas vão aumentando, e essas coisas só vão piorar até a segunda volta de Cristo. Pois no versículo 9 a 12, olha como que ele descreve esses últimos dias para os seus apóstolos. E nós sabemos que essas coisas se concretizaram. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis. E aí no versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Todas essas coisas são similares, parecem os dias que nós passamos. Por que é? É porque nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias é o período entre a morte e a ressurreição de Cristo e a sua segunda volta. E nesse período as coisas vão piorar. Nesse período haverão rumores de guerra, haverão guerras, haverão filhos contra os pais, haverão filhos matando pais. Nós vimos isso há alguns anos, inclusive muito próximo à nossa igreja, aqui no bairro. E aí a maneira que Cristo fala que eles deveriam estar atentos, que eles deveriam vigiar a todo momento é com oração. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. E esse e orai está na sua Bíblia talvez de uma forma diferente, porque ele não está em todos os manuscritos, mas está em vários manuscritos e em vários manuscritos confiáveis, e inclusive em vários outros lugares da Bíblia ele fala sobre a questão do cristão vigiar, e isso é sempre acompanhado pela oração. Tá bom? 1 Pedro 4,7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Jesus está falando por que nós estamos nos últimos dias, por que vocês vão enfrentar todas essas dificuldades, por que existirão todas essas coisas, vocês deverão vigiar. Vocês deverão estar sóbrios, atentos. E a maneira de fazermos isso é através da oração. 1 Coríntios 16:13 também. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A oração nos dá força. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração nos ajuda a ter gratidão. E Efésios 6:18, falando sobre a armadura de Deus, o último ponto ali, a última peça da armadura é a oração. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Novamente, em todos esses textos, nós vemos as duas coisas juntas. Nós devemos vigiar com oração. Os tempos são maus, os tempos são ruins, os tempos são difíceis. Eu não preciso convencê-los disso. Vocês veem isso todos os dias. Vocês enxergam essas dificuldades e essas atrocidades. E por causa disso, para permanecermos firmes na fé e não oscilarmos, nós devemos vigiar com oração e súplica a todo momento. Eu já usei essa ilustração aqui, mas ela é muito boa e eu vou usá-la novamente aqui em vários outros lugares, que é do peregrino. Vocês já ouviram falar sobre o livro Peregrino aqui? Os adolescentes leram o livro Peregrino. Se você ainda não leu o livro Peregrino, por favor, leia.
É o segundo livro mais vendido no mundo, atrás somente da Bíblia. E ele é escrito parafraseando basicamente toda a Bíblia, né? Tudo que acontece ali tem referência bíblica. Isso é muito interessante e esse livro nos ajuda a aplicarmos várias lições bíblicas ao nosso dia a dia. Mas o Peregrino conta do cristão que ele está com um fardo nas costas, o seu pecado, e a missão dele, o livro vai contando que a missão dele é se livrar desse fardo e ir à cidade celestial. Então, na verdade, ele vai contar sobre a vida do cristão aqui na Terra e como nós deveríamos viver várias partes, várias dificuldades aqui na Terra. E em um momento, o cristão ele está caminhando, ele está peregrinando, ele está indo rumo à cidade celestial, ele está com a armadura, porque ele visitou o castelo, que é a igreja, onde ele recebeu a sua armadura, que nós vimos em Efésios 6. E aí ele sai ali do castelo e ele continua a sua viagem, e de repente ele entra no vale da sombra da morte. E ali no vale da sombra da morte, ele está sozinho, está escuro, ele não consegue enxergar, ele está sofrendo várias tentações, ele ouve várias coisas, várias pessoas tentando mudar a sua cabeça, tentando fazer com que ele desista da viagem, ele se encontra em desespero, chega um momento que ele já usou todas as peças da armadura dele que ele tem a usar, e em um momento ali no vale da sombra da morte, ele ouve uma voz tentando ele. Ele fala, eu não sei mais o que fazer, aí eu me lembrei, eu ainda tenho oração e súplica. E ele lembra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E aí, através da oração e da súplica, ele lembra disso, ele lembra da presença de Deus, que de fato Deus está ao lado dele, apesar dele não conseguir ver nem senti-lo naquele momento. E isso então dá confiança e força para que ele consiga prosseguir o seu caminho no vale da sombra da morte e, eventualmente, sair daquele local. Meus irmãos, nós estamos nos últimos dias. A descrição dos últimos dias e a descrição do vale da morte são bem parecidos. E em diversos momentos nós passamos por dificuldades que nós podemos corretamente falar, eu estou no vale da sombra da morte. E nesses momentos, Deus nos dá oração como uma ferramenta, como uma arma em nossas mãos para nos defender dos ataques do inimigo e para nos achegarmos à sua presença, para entrarmos na presença de Deus, para que Ele esteja conosco. Olha esse versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A oração é um dos momentos em que nós estamos mais claramente na presença de Deus. Jesus morreu na cruz para que isso fosse verdade, para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, o Pai, e clamarmos a Ele, para que Ele nos ouvisse, para que Ele nos ajudasse, nos fortalecesse. Os tempos são difíceis e eles vão piorar. Você precisa estar atento a todo instante. E, meu irmão, se você ainda não descobriu isso, eu vou te falar. Você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Se achegue a Deus. Use as ferramentas que Ele te deu para te fortalecer. Tenha uma vida contínua de oração, buscando ali poder de Deus, entrando na presença de Deus. É uma ferramenta importantíssima para o cristão. Ore, peça ajuda.
Vigiai e orai, porque os tempos são maus. Vigiai, porque Cristo voltará. Cristo voltará. Dos versículos 33 ao 37, nós vemos isso. Cristo vai voltar. E eu queria ver a descrição de vigiar. Nós vemos aqui em 4 versículos, vigiar usado 4 vezes. No versículo 33, estai de sobreaviso ou ficai de guarda, vigiai e orai. Nós temos que guardar, nós temos que ficar ali como um guarda, uma sentinela. Versículo 35, vigiai, pois. Versículo 36, não vos ache dormindo. Versículo 37, terminando o bloco, vigiai, fique acordado, alerta. Está permeando tudo o que Jesus fala aos seus apóstolos. E isso, em 1 Pedro, nós vamos ver essa questão de vigiar é um estilo de vida. Não é literalmente você ficar parado e olhando as coisas, mas é você estar sóbrio, você estar atento, você estar esperando coisas ruins, como descritas aqui, dos últimos dias, e você saber lidar com elas. É você não se desesperar quando você vê o princípio das dores, quando você ouvir sobre guerras e rumores de guerras, quando você sofrer, é para você não se desesperar, porque você está vigiando, porque você sabe que isso vai acontecer, porque isso, na verdade, são sinais de que Cristo voltará. Vigiai, estai alerto. Podemos falar, 1 Pedro fala para você vigiar, porque o leão, Satanás, está à espreita, esperando para devorar qualquer um de nós que cochila a qualquer momento. Vigiai, seja sóbrio, estai atento. Da mesma forma, podemos falar que nós deveríamos então nos encher do Espírito Santo, como sendo sóbrios e não estarmos cheios de outras coisas que tiram a nossa atenção da realidade de que esses são os últimos dias. Há muito tempo eu estou querendo fazer essa aplicação para vocês e eu ouvi um sermão de um pastor na conferência Fiel, o presbítero Uriel e o pastor Fábio aqui vão lembrar, em que ele fez isso, então eu vou fazer a mesma coisa, eu me senti mais confortável de fazer. Vocês acham que o celular de vocês, que o Instagram, que o Netflix, vocês acham que essas coisas ajudam você a estar atento, a vigiar, a estar sóbrio? Ou você acha que essas coisas tiram a atenção de vocês da realidade? Tiram a atenção de vocês da realidade. É a definição dessas coisas. Foi para isso que elas foram criadas. Nós olhamos, nós vamos assistir Netflix, às vezes a gente nem sabe o que a gente está assistindo. A gente só quer ficar lá, principalmente os homens, chegam do trabalho, sentam, ligam qualquer coisa na televisão e fica lá, nem sabe o que está acontecendo na cabeça dele. Nem ele não sabe. É exatamente o contrário do que Cristo está falando aqui. Isso é muito sério e pode parecer, isso é coisa pequena. Eu estou vendo cada dia mais pessoas viciadas no Instagram. Viciadas no Instagram. Faz um teste, fica sem o seu celular por um dia e veja quantas vezes você, mesmo sem o celular no bolso, veja quantas vezes você vai com a mão no bolso para pegar o seu celular. Antes de você lembrar que ele não está lá. Ou tira o Instagram do seu celular. Tira o Instagram do seu celular e veja, perceba quantas vezes você vai abrir o seu celular e procurar o Instagram, antes de lembrar que ele não está lá. Então, meus irmãos, eu vou dar alguns momentos aqui para você tirar o seu celular do bolso. Pode tirar. Ou da onde ele estiver. Pegue o seu celular. Abra o seu celular. Agora, faça isso. Ninguém está mexendo, estou falando sério. Pega o seu celular. Abra o celular.
olhe ali quais aplicativos, o que tem no seu celular que está deixando você não reconhecer essa realidade de que Cristo está falando. Que não está deixando você ficar atento. Que não está deixando você vigiar. Que está atrapalhando você na sua vida cristã. Faça, pode tirar. As pessoas vão achar que você está lendo a Bíblia, que você está procurando alguma referência, que você está mandando uma mensagem, ou talvez colocando o celular no mudo. Tudo bem. Todos nós temos isso. Todos nós temos essa dificuldade. Vigiai, porque Cristo voltará. E vigiai aqui nos versículos 33 e 37, porque o tempo não é conhecido. Olha só o versículo 32. Mas a respeito daquele dia, antes do nosso texto até, nós falamos isso na escola bíblica dominical, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus, o Pai, sabe a hora em que Cristo voltará. Versículo 33, porque não sabeis quando será o tempo. Nós não sabemos quando será o dia em que Cristo voltará. Por isso, essa é uma das maiores razões aqui nesse texto que nós temos que vigiar. Eu tive um amigo, e talvez vocês tenham alguns amigos assim, ou já ouviram falar de amigos assim, um amigo muito próximo, era muito próximo. Nós trabalhávamos no banco, Leonardo, e começamos a conversar, nós falamos, ele frequentava igreja batista. Eu, na época, estava desviado, mas ainda conversava sobre Bíblia e sobre igreja e sobre religião. E conversando com ele, em algum momento, ele entrou naquela de tentar descobrir e calcular quando que seria a volta de Cristo. E a nossa amizade se foi, porque ele ficou encucado com isso e ele não conseguia falar de mais nada, senão é isso. E ele olhava as profecias lá do Antigo Testamento e ficava calculando, mas isso parece aquela guerra que aconteceu ano tal, isso parece aquela guerra não sei o quê, isso talvez isso já foi cumprido. Então, e várias pessoas já fizeram isso. Nos anos 70, 80, 90, 2000 era para acabar o mundo. Em 77, tinham feito a previsão que Cristo vai voltar no ano 77. E várias pessoas nos Estados Unidos compraram essa ideia, várias pessoas ali venderam todas as suas coisas e se prepararam para a volta de Cristo. Bom, nós estamos em 2024 e Cristo não voltou. E aí em 77 Cristo não volta e eles, não, eu errei um cálculozinho, na verdade, eu vi aqui agora, na verdade isso vai ser 78. E aí novamente as pessoas se prepararam, vamos lá, vai ser em 78 e venderam todas as coisas. Não voltou em 78. Não, foi erro meu, em 87. E vocês vão ver isso até hoje. Existem pessoas fazendo esses cálculos e essas previsões. E Jesus fala que ninguém sabe a hora. E Jesus não chega e aplica para nós aqui. Portanto, porque nós vivemos nos últimos dias, vocês precisam calcular para saber exatamente quando será a segunda volta do Cristo. Não é isso que ele fala. Cristo fala, ninguém sabe quando será, por isso você precisa vigiar. Por isso você precisa estar atento, porque pessoas talvez vão falar, será que ele vem mesmo? Será que é verdade? Porque, às vezes, nos últimos dias, durante as dificuldades, durante a tentação, durante o vale da sombra da morte, você vai duvidar da vinda do Cristo. Vigiai. É necessário vigiar, não calcular. E aí nós vemos também, porque o dono da casa, ou para que o dono da casa não nos ache dormindo. E Jesus dá uma ilustração aqui para os seus apóstolos, descrevendo isso, nos versículos 34 a 36. Olha lá o que diz. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos,
a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Essa parábola é muito semelhante à parábola dos talentos, que nós vemos em Mateus 25. Nós vemos aqui o Senhor vindo, o Senhor dando autoridade aos seus servos e dando obrigações aos seus servos, da mesma forma como é descrito em Mateus 25, na parábola dos talentos. E então ele se ausenta, ele sai e ele volta e ele espera que esses servos tenham cumprido as suas obrigações e que não ache eles dormindo. Com grande poder, com grande autoridade, vem grande responsabilidade, obrigação. E isso não é só do tio do Peter Parker. E aí nós temos os sinais, isso é de Voltaire, é de um francês, inclusive de um escritor francês, que eles adotaram, o tio do Peter Parker adotou. E aí nós vemos os sinais, são nos dados para o nosso conforto e para a nossa segurança, não para cálculos. Para vocês saberem, ao vocês verem essas coisas, ao vocês verem o mundo, vocês verem a situação em que estamos, e vocês não se desesperarem. Esses são os princípios das dores. E ao invés de calcular e se preocupar, Jesus, na verdade, diz que nós temos que trabalhar. Trabalhar. Não calcular ou se preocupar. Ao invés de calcular e preocupar, trabalhar para ser encontrado fiel. 1 Tessalonicenses 5 fala um pouquinho e esclarece um pouco sobre isso e como que nós deveríamos agir nos últimos dias. Mas vós, irmãos, e nos conforta também um pouquinho, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aí olha a aplicação. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E aí a gente começa a entender um pouco mais o que é esse vigiar e o que é esse estar sóbrio. Enquanto as outras pessoas que vivem na escuridão estão vivendo essa vida como se ela nunca fosse acabar, nós que somos da luz, que somos do dia, recebemos a palavra de Deus, vimos os sinais, sabemos que estamos nos últimos dias, e essa deveria ser a nossa perspectiva, que molda o nosso viver, que molda as nossas atitudes e que molda as nossas ações. E Jesus ainda fala que isso quer dizer que você deve se empenhar no trabalho que lhe é dado, no trabalho que você tem diante de você. Lá em Efésios também, ou em outro texto também fala, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, em Efésios. Sejamos sóbrios. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Porque nós vivemos nos últimos dias, nós devemos viver sobriamente, nós devemos viver vigiando, nós devemos viver entendendo essa realidade que Cristo voltará. E isso quer dizer que nós vamos nos empenhar nas responsabilidades que o nosso Senhor nos deu. Isso quer dizer que nós vamos consolar uns aos outros. Isso quer dizer que nós vamos edificar uns aos outros, porque os tempos são difíceis. Vigiai e orai. Talvez você fale ou você pense, bom, qual que é o trabalho que eu tenho que me empenhar? Meu irmão,
olhe à sua frente, olhe ao que está diante de você. Se você tem um trabalho, faça o seu trabalho bem, dignamente, fielmente, representando Cristo ali no seu trabalho. Se você é casado ou casada, seja um bom marido, seja uma boa esposa, sirva o seu cônjuge, seja fiel, demonstre Cristo ao seu cônjuge. Se você tem filhos, eduque eles na palavra de Deus. As coisas que estão diante de você foram as coisas que Deus colocou na sua vida para você trabalhar nelas fielmente. Às vezes nós queremos ter algo glorioso, grandioso, e esquecemos de sermos fiéis nas pequenas coisas que Deus já colocou na nossa vida. Seja fiel nas pequenas coisas. Vigie, porque Cristo vai voltar. Vigie, porque Cristo vigiou. Eu acho tão interessante que essa aplicação está bem aqui, no final do capítulo 13, que é a aplicação que Cristo dá ao maior bloco de ensinamento que nós temos gravados dele. E ele aplica dessa forma, falando tanto da oração e de vigiar, e de estar atento, e de ser sóbrio. Logo no próximo capítulo, capítulo 14, se você virar a página da sua Bíblia, depois da ceia do Senhor, lá no versículo 32, você deve ter o título Jesus no Getsêmani. Jesus, ele chama os seus apóstolos, ele vai ao Getsêmani, e Jesus diz ali aos seus apóstolos: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai. E isso significava o quê? Que eles deveriam orar. Ora, e Jesus sai e ele vai, ele mesmo orar, ele mesmo vigiar. Depois ele volta e os apóstolos estão dormindo. Eles dormiram. Ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ele sai novamente e ele vai orar. E ele vai vigiar. E ele volta, e por 3 vezes Jesus volta para os seus apóstolos e eles estão dormindo. E na última vez: ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Os discípulos não vigiam, Jesus é entregue nas mãos dos pecadores. Jesus vigiou e orou a noite toda para que você, meu irmão, não fosse entregue nas mãos de um Deus justo. Para que você, meu irmão, não sofresse a justiça de um Deus justo, mas que essa justiça fosse entregue ao Cristo, ao Messias. E era exatamente por isso que ele estava vigiando e orando no Getsêmani. O espírito estava preparado, mas a carne era fraca. Ele sabia para onde que ele estava indo. Esses são momentos antes dele ser traído, dele ser levado à cruz, dele ser crucificado pelos nossos pecados. E Jesus continua vigiando e orando por nós. Hebreus 7, 25 diz que Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Romanos 8, 34, falando sobre nós, os cristãos, os filhos de Deus, Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo. Vigiai, orai. Vigiai, porque os tempos são maus. Vigie com oração. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vigie para que ele não vos ache dormindo. E vigiai, meus irmãos, porque Cristo vigiou. Os discípulos não vigiam e Jesus é entregue nas mãos dos pecadores. Jesus vigia e ora a noite toda para que nós não fôssemos entregues nas mãos de um Deus justo. Vamos orar? Senhor Deus, de fato, nós vemos que estamos nos últimos dias, que os dias são maus. Nós vemos dificuldades e afrontas e guerras e fomes e terremotos e tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Nos ajude, Pai, a não desesperarmos, mas a sabermos que somos filhos da luz, que o Senhor voltará não para a nossa destruição, mas para a nossa salvação. Pai, eu peço também que o Senhor fale ao coração daqueles que não ainda entregaram a vida deles a Ti. Que eles sintam medo, que eles sintam temor do Senhor, que eles sintam temor da Tua justiça, que eles entreguem a vida deles a Ti, para que eles também tenham conforto na vida deles ao enfrentarem essas tribulações, para que eles tenham conforto no coração, sabendo que nós temos um intercessor que está constantemente orando, intercedendo por nós, vigiando. E, Pai, pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a vigiarmos, a orarmos, a não negligenciarmos o acesso que o sangue de Jesus Cristo nos deu ao trono da graça. Nos ajude, Pai, a orarmos constantemente, a vigiarmos constantemente, indo a Ti para a nossa força, para a fé, para que o Senhor mude o nosso coração e nos ajude a enfrentarmos os dias. Em nome de Jesus. Amém.